A bolha dos carros elétricos estourou? Será mesmo que era uma bolha? Eu coletei alguns dados importantes aqui, principalmente com uma pessoa, Murilo Freiberger, que é da Dália Capital. Eu sou muito amigo do Zé Rocha, que é um dos sócios fundadores da Dália Capital, e eu soube que o Murilo é um dos grandes conhecedores desse mercado, estuda há mais de 15 anos. Então fui atrás com informações que eu já vinha lendo e outras que eu colhi com ele ao longo do dia. Então vamos entender se isso aqui é realmente uma bolha e fica até o final para entendermos essa conclusão com todas as disfunções que foram geradas ao longo da pandemia e o custo que isso terá para uma economia como um todo. São ajustes naturais que a livre oferta e demanda busca, encontra ao longo do tempo. Esse é um tema que naturalmente gera muita discordância. Entrou em espectro político, direita, esquerda, e obviamente isso se torna uma discussão muito rasa e pouco técnica, que é justamente o que eu quero trazer aqui. Um pouco desse lado mais aprofundado que eu tive a oportunidade de escutar do Murilo e de mergulhar em alguns papers e alguns dados para analisar esse mercado. Afinal de contas, não deixa de ser também uma parte da economia, uma parte de investimentos extremamente importante, que é justamente onde eu foco aqui nas análises nesse canal. O que a gente vê são conclusões, números, estudos muito mal feitos e que faz com que tenhamos opiniões extremamente superficiais. Mas a verdade é que ao longo da pandemia nos deparamos com diversos preços de classes de ativos, sejam ativos financeiros ou ativos reais, que por conta das intervenções governamentais, liberação de crédito, cheques através dos correios nos Estados Unidos, auxílios por todo o mundo, e aqui não é um juízo de valor a esse tipo de política, isso eu já fiz em outros vídeos, mas essas ajudas, essas políticas levaram a disfunções em preços que se tornaram exorbitantes, valuations que se tornaram extremamente caros. E logo depois da pandemia vimos alguns ajustes, inclusive muitas empresas, bancos, quebrando por conta de alavancagem e de políticas mal feitas, como se aquele dinheiro fosse eterno. O dinheiro barato a juros zero negativo fosse perdurar ao longo da vida. Pois bem, isso é o que eu vou mostrar na conclusão. Mas vamos entender como essa narrativa que nós vivemos ao longo da pandemia levou as pessoas a entender ou a acreditar que realmente o crescimento dos carros elétricos seria uma curva exponencial, seria um crescimento exponencial, ou seja, que simplesmente cresceria e não mais pararia até atingirmos 80%, 90% ou 100% da frota de carros elétricos no mundo em 2030 ou 2035, algo completamente incabível. Nós que nos debruçamos em números ao longo da pandemia principalmente, falávamos que isso não é algo factível, nem mesmo as políticas de ESG que querem implementar ao longo de poucos anos. Isso tem um custo muito alto e, portanto, isso onera muitas economias. Tanto é que muitas estão retrocedendo e eu vou mostrar isso também no final do vídeo. Isso não é ser contra ou a favor. Aqui não é um vídeo com juízo de valor, mas sim um vídeo para tirarmos as nossas conclusões através de números que serão mostrados aqui. Pois bem, para começar, saiu essa semana uma notícia em que a Hertz, uma das maiores companhias que aluga carro, anunciou que está vendendo 20 mil carros elétricos para comprar carros a combustão, incluindo os Teslas que ela tem em sua frota. Vamos lembrar que 80% das frotas de carros elétricos da Hertz é carros da montadora da Tesla, tá? Quais são, então, nessa matéria, as justificativas para essa empresa, a Hertz, estar tomando essa decisão, ou ter tomado essa decisão de vender 20 mil carros elétricos para trocar por carros a combustão? Pois bem, eles falaram que são despesas maiores com carros elétricos, despesas maiores com colisões e danos. O carro, quando ele tem algum problema, alguma batida mais forte, o custo para trocar a peça é infinitamente maior. A demanda por aluguéis de carros elétricos também está mais baixa e eles tiveram que colocar no terceiro trimestre
um incremento de depreciação de 245 mil dólares no balanço deles do terceiro trimestre. Vamos lembrar que o lucro divulgado foi de 629 milhões de dólares e uma depreciação de 245 milhões de dólares. Portanto, algo considerável. A locadora, vamos lembrar que todas elas têm um mercado em que elas vendem muito os seus carros, elas precisam renovar essas frotas. E como os carros elétricos vêm sofrendo depreciação, eles estão vendendo, obviamente, com prejuízos a um preço muito mais baixo, e isso ajudou nessa tomada de decisão. Isso a gente consegue ver aqui também nessa matéria, ao longo dela, em que alguns executivos da Hertz explica abertamente isso, abre aspas, os reparos de colisões e danos em um carro elétrico podem muitas vezes custar cerca de 2 vezes mais do que associados a um veículo com motor de combustão comparável, e as quedas dos preços dos veículos elétricos no mercado de automóveis novos reduziram o valor de revenda dos automóveis elétricos usados na Hertz, criando assim uma grande perda, disse o executivo da empresa. Portanto, esse é um dos fatores. O custo é muito mais alto, o reparo dele é infinitamente maior e você tem um problema ainda de encontrar peças. Mas como está o mercado de carros elétricos no mundo? Pois bem, da venda total de veículos na Europa, no geral, hoje representa pouco mais de 10%. A Noruega, que lidera no mundo o país com mais carros elétricos vendidos, já está em 80% das vendas, ou seja, de um total de veículos vendidos no país, 80% já é elétrico. Seguindo a Noruega, como líderes mundiais, tem a Islândia, Suécia, Países Baixos e a China. Vamos lembrar que na China, 21,6% das vendas já são de carros elétricos. E aqui um dado importante. No ano de 2023, a China vendeu mais veículos elétricos do que o resto do mundo somado. Então, a China com 21,6%, a União Europeia com 11,7%, o mundo com 10%, no geral, na média, e o Japão com 1,8%, conforme vocês conseguiram ver nesse gráfico agora. Essa linhazinha em verde que sobe aqui é como se fosse para 2035 atingirmos a meta no mundo de ter basicamente 100% das frotas elétricas, o que é um dos pontos que nós batíamos durante a pandemia, que é simplesmente inviável e impossível. E como a gente vai ver, muitos países já recuaram dessa meta, uma vez que o custo disso é simplesmente altíssimo e, obviamente, a população se depararia com problemas de infraestrutura ou até mesmo de inflação, e eles não estão dispostos, uma vez que isso não é popular para os burocratas, que muitas vezes, ou quase todas, buscam a reeleição. Pois bem, dentro desse cenário, é super normal vivermos tudo que a gente está vivendo de polarizado, achar que ou é ruim ou é bom. Mas não. Há pontos positivos e há pontos negativos dentro dos carros elétricos. Por exemplo, para aquelas pessoas que andam pouco e circulam dentro da cidade, o carro elétrico pode ser uma solução interessante. Ele não tem barulho, ele tem uma autonomia relativamente baixa, mas para quem gira pouco dentro de uma cidade, pode ser que sirva. Tem um gasto menor com combustível, ou seja, não tem gasto com combustível, você vai ter de eletricidade na tua casa, mas o gasto é muito menor do que aquele que você precisa abastecer, digamos, uma vez por semana. Como ele é um carro com menos peças, você tem uma manutenção mais simples do ponto de vista econômico e ele é tecnologicamente mais avançado. Esses são alguns pontos traçados pelo próprio Murilo Freiberger como pontos positivos. Já como negativo, ele tem outros pontos importantes. É um produto mais caro, é um produto que para quem roda distâncias maiores pode ter problema para abastecer. Ele também demora muito mais para abastecer. Tem falta de infraestrutura num país como o Brasil para esse ponto de abastecer. Imagina que você queira viajar, digamos, daqui estou aqui em São Paulo, para o interior do estado, 400, 500 quilômetros.
Não necessariamente você vai encontrar pontos fáceis e mesmo quando você encontra, demora um tempo e não são aqueles 5 minutos que a gente perde no posto de gasolina enchendo. Portanto, o alcance dele é mais baixo, tem uma depreciação maior, como a gente falou agora. E conforme a tecnologia vai avançando, e no mundo de hoje que a tecnologia avança a passos largos, o modelo anterior já fica, entre aspas, obsoleto, como um celular. Então o preço dele já cai. Quando o preço dele cai, quem tem aquela frota antiga, como foi o caso, por exemplo, da Hertz ou pessoas físicas que tenham o carro modelo antigo, o valor dele tende a cair. Portanto, há uma depreciação maior e aqueles que queiram vender passam a vender com prejuízo. Somado a isso, o que a gente está vendo, e isso não é uma opinião, é que leva a um estoque maior dos carros, uma vez que a demanda por eles caiu. E naturalmente os preços começam a cair, os compradores vendo os preços caírem, tomam a decisão de postergar a sua compra, uma vez que acreditemos que o preço de algum produto ou serviço estará menor amanhã, você deixa de consumir hoje para comprá-lo amanhã a um preço mais baixo. E com isso as montadoras também pisam no freio para repor toda a frota que antes queriam trocar até 2035 por carros elétricos. Inclusive, a gente vê que a Tesla vem derrubando o preço de seus veículos para estimular a demanda. Só no ano de 2023, eles reduziram mais de 6 vezes. Essa matéria, por exemplo, que aparece aqui na tela, Tesla reduz o preço de seus carros pela 6ª vez em 2023. Mas olha só, essa matéria é de abril do ano passado, faz quase um ano. E ele veio derrubando mais vezes. Uma matéria que saiu há 2 dias mostra o seguinte: a Tesla tem choque de realidade com perda de impulso do mercado de carros elétricos, pelos mais variados motivos, como esses que estamos citando aqui. Inclusive, um outro motivo importante tem sido a guerra e os ataques lá no Mar Vermelho, um importante ponto para a logística mundial, com os barcos, com os navios, com os containers, tendo que dar a volta ali na África e não necessariamente passando pelo Mar Vermelho por conta da guerra. A Tesla também paralisou a produção na Alemanha após ataques no Mar Vermelho atrasarem as entregas dos veículos. Com isso, as ações da Tesla tiveram o pior início de ano na história. Ela já perdeu quase 100 bilhões de dólares em valor de mercado apenas em 2024. As ações caíram pouco mais de 16%, o que é uma queda bastante expressiva também em tão pouco espaço de tempo. Vamos lembrar que em volume de carro, a BYD, a chinesa, já vende mais carros do que a Tesla em valores nominais, mas a margem deles ainda é significativamente menor do que a da Tesla. Pois bem, para aquele público mais endinheirado, o carro elétrico ele pode ser uma solução interessante, aliado àqueles outros pontos positivos que eu mencionei agora, para quem circula menos na cidade, etc. Se você tem um poder aquisitivo maior, uma vez que o carro é maior, e você tem um carro a combustão para quando você vai viajar a uma distância maior, esse carro extra elétrico pode ser uma solução interessante. Agora, como você consegue fazer para penetrar na massa, na grande massa de consumidores no mundo, um produto, um carro em que ele custa mais, a reposição de peças é mais difícil e mais cara, ele tem uma autonomia menor e uma depreciação maior. Do ponto de vista mercadológico, econômico, você estaria pagando mais por um produto em que a eficiência dele tende a ser menor para você, sendo que você não pertence à classe mais abastada, portanto é sim um desafio importante para entrar na massa dos consumidores com um produto, como eu falei, caro. Inclusive, como eu mencionei, a Alemanha mudou de ideia e pressiona a União Europeia, como vocês conseguem ver aqui, para liberar venda de veículos a combustão além do prazo de 2035. A Suíça fez isso também, percebendo que aquela meta de querer mudar o mundo em 5 anos é simplesmente impossível. A tecnologia vai desenvolvendo aos poucos, caso contrário, eles passariam por um outro problema inflacionário. Quem não lembra também,
todo o problema que a Alemanha, assim como a Europa e o mundo todo, mas a Alemanha em específico, passou o problema com o gás quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, que também eles queriam mudar o mundo em 5 anos da energia, e a partir dali, quando faltou gás, a inflação simplesmente explodiu e eles retrocederam. E é isso que eu falo, não é ser contra ou ser a favor, é simplesmente deixar o curso natural do mercado desenvolver as suas técnicas e a tecnologia, e obviamente isso entra muito mais na camada da população. Basta olhar o histórico de desenvolvimento tecnológico que nos fez chegar até aqui, sem pressa. Quando isso é enfiado goela abaixo, obviamente o resultado é mais inflação por um produto muito mais caro e obviamente isso custa muito para o país, tá? Um outro ponto importante são os subsídios. Por conta de todo aquele storytelling, daquela narrativa que foi criada durante a pandemia, foram abertas janelas em que os governos se sentiram obrigados, dentro desse discurso de mudar o mundo em tão pouco tempo, a oferecer subsídios na produção de veículos elétricos. Tem um problema. Os subsídios, ele altera a demanda natural de um produto ou de um serviço e faz com que nós, na economia, não saibamos qual é a real demanda daquele produto. Afinal de contas, você tem alternativas que estão te forçando a comprar um produto que você não faria de forma natural. Então, esses subsídios, além de encarecer a dívida estatal, ou seja, além de subir, aumentar a dívida estatal, uma vez que esses subsídios são transferências de capital, seja para a fábrica ou seja para os consumidores, com o uso do dinheiro público, ele cria também demandas artificiais em que gera disfunções na economia que nós não sabemos efetivamente qual é essa demanda, e isso gera distorções nos ciclos econômicos, uma vez que uma demanda maior por conta de subsídios faz com que montadoras, empreendedores queiram produzir mais veículos. Só que quando acaba essa injeção de anabolizante aqui, que os subsídios sempre acabam, uma vez que o custo é muito alto, você passa a ter um estoque maior de produtos que foi produzido para uma demanda artificial que ela não existe quando aqueles subsídios caem. Portanto, em nome de uma urgência ambiental, os governos foram empurrados a dar esses subsídios, só que quando as vendas totais de carros eram 2, 3, 4% de carros elétricos, dar subsídio num montante assim, ele é economicamente viável. Não acho saudável, mas economicamente viável. Quando as vendas chegam, como a gente viu, a 15, 20, 30, 40, 50% em determinados países, esses subsídios, ainda passando um pós-pandemia onde todos os países estão extremamente endividados e passando por um problema que a inflação ainda está em dúvida se realmente foi curada, realmente esse movimento se torna mais complicado ainda. Ou seja, dar subsídio quando as vendas já são muito grandes em percentual do total da frota, você precisa aumentar ainda mais o subsídio quando os países já estão extremamente endividados. Portanto, é uma prática que vai caindo. Inclusive, alguns países, como a Alemanha e o Reino Unido, já não dão mais subsídios aos carros elétricos. Também voltaram atrás nesse ponto, tá? E aí que a gente vê que um estudo prevê queda de 40% nos preços das baterias de carros elétricos até 2025, ou seja, quando os subsídios acabam, aquela relação custo-benefício muda, o carro tem basicamente elétrico, tem um custo que é basicamente o dobro de um carro a combustão e, portanto, como a gente fala dentro do mercado financeiro, quando a maré baixa, a gente vê quem está nadando pelado e qual é a real demanda para esse produto. Tem ainda, para caminhando para o fim, o problema das baterias, que o Murilo Freiberger me explicou detalhadamente como funciona. Como eu falei, ele tem 15 anos de estudo sobre o tema e a gente tem hoje as baterias de lítio, que ela tem uma maior densidade elétrica, ou seja, ela carrega mais carga, ela tem uma capacidade maior de transformar energia em movimento com um tamanho menor de bateria. Só que ela tem alguns outros problemas. Se você estiver em um lugar muito frio, você precisa aquecê-la. Se estiver em um lugar muito quente, você precisa esfriar essa bateria. E ela é relativamente cara e não é amigável ambientalmente falando. O outro ponto que começa a ser estudado é a bateria de sódio. Ela ainda não é comercialmente explorada em grande escala,
e ela não tem tanta densidade quanto o lítio, ou seja, ela carrega menos energia do que o lítio. E isso é uma questão física, ou seja, o lítio vai continuar sempre tendo uma densidade maior que o sódio. Só que o sódio é muito mais abundante do que o lítio e ele é mais barato, mas a tecnologia vai realmente avançando. Vamos só lembrar que a Argentina, Bolívia e Chile, eles formam o Triângulo do Lítio, que contém cerca de 60% das reservas globais. Mas o que a gente vê é que ao longo dessa pandemia, ao longo dos últimos anos, uma narrativa de que mudaria o mundo em tão pouco tempo, com a novidade dos carros elétricos, gerou uma euforia que levou o preço do lítio a subir 416%, desde o começo de 2020 até o seu pico ali em 2022, e agora a gente já vê uma queda de 50% no preço do lítio por conta dessa queda da demanda nos carros elétricos e, consequentemente, na bateria tão essencial para o carro elétrico. E aqui a gente vai chegando à conclusão final, e uma notícia importante que saiu há pouco tempo foi que o número de companhias dentro do S&P 500, o maior índice da bolsa americana, citando ESG, caiu. A natureza busca o equilíbrio? Deixo aqui essa provocação. Ou seja, a gente consegue ver nesse gráfico aqui que a gente viu um pico em 2021 de mais de 160 menções ao ESG, aquela prática de Environmental Social Governance, né? Ou seja, meio ambiente, social e governança, que sim, é importante essa discussão, mas tomou uma narrativa muito mais política ao longo desse tempo. E agora o que a gente vê é que as empresas diminuíram o número que mencionam o tal ESG. As pessoas perceberam que o dinheiro não é mais abundante, que os juros voltaram a subir para corrigir os excessos praticados no sistema ao longo do tempo, que levam sempre à inflação. E aí, a narrativa do politicamente correto e vamos mudar o mundo em 5 anos deixa de ser importante. Afinal de contas, atingiu o bolso de todo mundo. Portanto, não é ser contra ou ser a favor. É que eu acho que essa forma como foi tomada essa discussão de carros elétricos, do ESG e tantas outras, diversidade, igualdade, inclusão e etc e tal, isso gera muito mais exclusão do que o propósito que eles querem, porque se torna uma narrativa muito mais política em que sim, temos que ir desenvolvendo ao longo do tempo. Claro que olhar o meio ambiente é importante, claro que olhar a governança das empresas é importante, claro que atender o social também é importante. Mas de que forma? Através de uma narrativa política para enganar as pessoas e fazer com que isso gere políticas que satisfaçam mais aos burocratas, mas gere muito mais problema no médio e no longo prazo do que realmente aquilo que eles querem contribuir, isso não é igualdade, isso não é ESG, isso não é se preocupar com o meio ambiente. Portanto, repito, governança, meio ambiente, social, sim, é importante. Mas isso se transformou numa discussão extremamente rasa, extremamente superficial, pouco técnica, onde as pessoas simplesmente, ao falar que era contra ou questionava a maneira como estava sendo lidados os carros elétricos e ESG, você já era tido como preconceituoso ou não preocupado com o social e com a inclusão. E agora a realidade bate a porta. Como eu falo, o pêndulo sempre tende ao equilíbrio. Precisamos voltar a um debate muito mais técnico e muito mais embasado em dados, fatos e números. E como economista liberal, libertário, eu acredito que a tecnologia, sim, irá suplantar a tecnologia anterior. Eu acho que os carros elétricos terão mais penetração ao longo do tempo. Se olharmos nos últimos 100 anos, praticamente não tivemos investimentos em carros elétricos. É normal que tenhamos essa penetração e que novas tecnologias desenvolvam, mas não precisamos de regulação, não precisamos de governo intervindo. A tecnologia, ela vai simplesmente deixando a anterior para trás por conta de livre escolha dos próprios consumidores. Assim como a energia elétrica deixou para trás, por exemplo, o lampião, como os smartphones deixaram para trás os celulares antigos, como o computador deixou para trás a máquina de escrever, talvez a tecnologia desenvolvida do carro elétrico deixe para trás o carro a combustão. Se será 80% elétrico, 20% a combustão, se será 50-50, 70-30, não sabemos. Mas deixe o mercado escolher, porque ele, sim, e os empreendedores
conseguem satisfazer as necessidades, quanto menos regulação tem governamental e menos pressa para desenvolver alguma coisa, é natural que a capacidade do ser humano empreendedora de satisfazer demandas e soluções, ela tende ao infinito. E ela sim atende às necessidades do ser humano e do mundo. Basta olhar como estamos agora aqui conversando. Uma das perguntas que eu fiz ao Murilo Freiberger foi justamente que eu li num paper que o carro elétrico ele tem muito mais emissão de gases poluentes no ato da sua fabricação do que um carro a combustão normal. E claro que tudo isso depende do mix de energia de cada um dos países. Ou seja, um carro elétrico ele precisa de material mais leve, uma vez que a bateria é mais pesada, e o alumínio no seu processo produtivo do carro emite mais CO2. Ou seja, o carro elétrico sim emite mais, segundo esses papers que o Murilo me comentou, ele emite mais gás estufa no curto prazo. E se você está num país onde a energia ela é muito mais com combustível fóssil, você carrega o seu carro usando esse tipo de combustível que também é poluente. Ou seja, depende muito do país que você está, mas que o processo de produção do carro elétrico é sim mais poluente. Se você precisa rodar 80, 100, 150 mil quilômetros com um carro a combustão para compensar o montante de emissão de gases poluentes do carro elétrico, não dá para saber porque depende do país que você está. Na Noruega, quase 100%, por exemplo, da energia é uma energia que não vem de combustível fóssil. No Brasil já está na casa dos 75%, mas vamos lembrar que também há um processo de emissão na energia eólica, na energia solar. Para você produzir e transportar aquelas pás, você usa caminhão a diesel, você também emitiu gases poluentes. Enfim, o que eu quero dizer é, aqui não é tomar partido se é a favor ou ser contra, mas aprofundar um pouco mais a discussão para que não fiquemos naquela superficialidade, simplesmente achando que porque você tem um carro elétrico e pouco se preocupa em chegar na tua casa e ligar na tomada, como se você não estivesse sujando o planeta. Sim, a tecnologia está desenvolvendo. Não, o mundo não irá acabar do dia para a noite. Isso é narrativa política e precisamos voltar a uma discussão muito mais técnica. O problema é que cada vez mais estamos sendo cerceados do debate. Portanto, espero que tenhamos aprendido com isso e que paremos de demandar soluções que causam mais problemas e que deixe o mercado se regular. Sim, a tecnologia já vem desenvolvendo e é natural que a antiga será suplantada pela mais nova. Terça-feira, às 21 horas, teremos a presença de Kim Paim, jornalista que vive na Austrália e tem a comunidade dele Atlas, que é uma das grandes fontes de informação que eu tenho. Escreve colunas, mostra a realidade do Brasil estando lá de fora por questões até óbvias que a gente sabe hoje no Brasil que o debate de ideias está um tanto quanto proibido. Kim Paim tem mais de 2 milhões de seguidores em suas redes. Só no Twitter dá quase 1.400.000, no YouTube são mais de 750 mil. Enfim, ele vai falar exclusivamente para os membros da minha comunidade, Liberdade Sem Fronteiras. Será um prazer tê-los conosco, fora todos os outros conteúdos que já estão disponibilizados lá na comunidade para os membros. Vídeos exclusivos semanais, encontros mensais ao vivo, outras personalidades que vão todos os meses falar por lá, além dos encontros presenciais que a gente faz trimestralmente e, claro, resenhas de livros, de filmes e toda a possibilidade de relacionamento que já está ocorrendo entre os membros da comunidade. Não deixe de ouvir exclusivamente Kim Paim para os membros da comunidade.